senhor, como até um pesquisador na área de educação, foi ministro da educação no governo Bolsonaro. Qual a gravidade desta denúncia, na sua análise? Bem, eu acho uma coisa inadequada ter intermediação de pessoal que não é técnico do MEC para a distribuição de verba. Eu acho que é uma bobagem, não é necessário isso. E isso traz uma série de questões. A primeira, se vamos estabelecer uma ponte religiosa, então temos que estabelecê-la com todas as religiões e com os que não têm religião, porque os que não têm religião vão ficar então sem ponte. Segundo, a ponte já existe. Nós temos o sistema representativo funcionando. Então, você quer ter diálogo com os que estão interessados em receber o dinheiro do MEC, estabeleça um contato regular com representantes, deputados federais, senadores, deputados estaduais e, se for o caso, vereadores. Então, esse sistema funciona perfeitamente. Eu acho que hoje o dever de um gestor público é, primeiro, ver o que a sociedade precisa e se informar. A primeira fonte de informação é o legislativo, que é o representante nato da sociedade perante os organismos de Estado. Então, eu acho que estabelecer contatos paralelos traz certamente muito elemento negativo para dentro da gestão. Então, caso de corrupção, é um caso de corrupção na sua análise? Ele deveria ser demitido? Não sei se seja o caso de falar em corrupção, mas certamente houve o esquecimento de normas fundamentais do funcionamento do aparelho do Estado. Então, isso abre a porta à corrupção, sem dúvida nenhuma, porque foge dos controles legais. A forma de estabelecer uma sadia vida republicana é a transparência. E a forma de haver transparência é dialogar com os que legalmente se estabelecem como representantes da sociedade civil. Então, ministro, o senhor sofreu algum tipo de pressão nesse sentido quando o senhor ocupou a pasta? Algum representante desse grupo ou de algum outro grupo ali ligado ao Bolsonaro procurou o senhor com algum interesse nesse sentido, quando o senhor estava lá? Não, honestamente, nisso eu transitei com tranquilidade. Não recebi pressões. Inclusive, eu digo, quando falo com jornalistas, digo, 70% do meu tempo de ministro eu gastei recebendo senadores, deputados e vereadores ou membros das assembleias legislativas. Eu acho que é um canal natural de você auscultar o que a sociedade está precisando. Agora, o senhor nunca teve nenhuma pressão religiosa, ou teve? Alguma pressão de questão religiosa dentro do Ministério? Não, honestamente, do ponto de vista de pressão religiosa, não tive. Eu sou católico de nascença e de prática sou ligado às igrejas protestantes. Frequento a Igreja Batista. Nem dos meus pastores e dos que comigo participavam dos cultos, nem de outras fontes religiosas, tenho muitos amigos católicos, inclusive na hierarquia, nunca sofri pressão dessa natureza. As pressões vieram de outros lugares. E do presidente, ministro, porque tem um ponto importantíssimo desse caso, é que tem um áudio em que o atual ministro diz que estava atendendo os pastores com indicação, a pedido do presidente Bolsonaro. Como era a relação do senhor? Ele chegou em algum momento nas conversas a dizer, olha, dá uma atenção especial para A, B ou C, que é meu apoiador? Não. No período que estive no MEC, não tive esse tipo de pressão. Tive outras pressões, mas essa certamente não. Que o senhor teve, então, que o senhor já falou aqui que as pressões vinham de outros lugares. Que tipo de pressão o senhor sofreu? O senhor teve uma passagem muito rápida no Ministério da Educação, né? O senhor foi indicado... pode falar. E apanhei de tudo que era lugar, não? Apanhei desde o primeiro dia, desde antes de tomar posse, já estava apanhado. Por quê? Porque eu, pessoalmente, acho
que o grande problema da educação brasileira é que as corporações tomaram conta da gestão, as corporações sindicais. O sindicalismo, eu venho de universidade pública, fiz a minha vida toda na universidade pública. E na universidade pública, os sindicatos mandam. E isso é indesejável, porque o sindicato tem como finalidade defender os interesses dos seus sindicalizados, mas não tem como finalidade a educação, necessariamente. Então, eu prometi que trabalharia para descorporativizar o MEC, no sentido de não deixar que as forças sindicais tomassem conta da gestão. Né? Então, levei pau direto, sobretudo dos sindicatos da esquerda, me deram muito pau. E, inclusive, antes da minha posse, já havia movimentos contrários a mim, fazendo desagravos aos educadores tradicionais brasileiros, pelo fato de eu estar tomando posse como ministro. Eu achei desnecessário, descabido isso. Mas eu tentei responder a todas as indagações, respeitei muito o diálogo com as pessoas, com todas as pessoas. Agora, ministro, na época havia uma crítica da falta de um rumo, né, para o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, de uma tentativa também de trazer uma questão mais ideológica ao Ministério que não deveria ser ideológico, né, a questão da educação está muito acima disso. Eu queria uma análise sua, até que o senhor saiu do governo. Hoje o senhor, inclusive, não sei se declara ou não apoio ao presidente Bolsonaro, mas eu acredito que não, pelo que eu já tinha lido a respeito do senhor. Eu queria saber qual é a análise que o senhor faz da educação, né? Vamos ficar só dentro dessa área, da educação do governo Bolsonaro. Qual é a análise que o senhor faz? O que foi feito de bom, afinal, nessa área do governo Bolsonaro? Ou ruim, né? A educação brasileira, já desde antes do governo Bolsonaro, fez um esforço grande para atender o grosso da sociedade. Nós sabemos que houve uma série de reformas institucionais para garantir que esse serviço para a sociedade fosse prestado. O funcionamento do Fundeb e de todas as outras instituições do Ministério é uma coisa positiva. Então, o que eu sempre critiquei era mais a visão corporativista sindical, que por vezes toma conta do recado. Agora, ministro, nesse caso tem uma visão corporativista, não é sindical, e eu pergunto claramente para o senhor, na sua avaliação, o atual ministro tem condições de permanecer no cargo, ou o senhor entende que aqui deve se encerrar a trajetória dele à frente do MEC? Bem, se não for explicado devidamente perante, já tem uma comissão parlamentar de inquérito em andamento, possivelmente vai ser instaurada. Se não for adequada a explicação, acho que ele teria de sair do cargo. Porque para a gestão pública precisa haver o elemento confiança. Não aparece o elemento confiança, então vamos deixar que as instâncias legais funcionem. Não? Eu acho importante a comissão parlamentar, que o parlamento tem os mecanismos de pesquisar, de ver, de dialogar, de ouvir o próprio gestor quanto aos seus interesses particulares e a forma como desenvolveu a sua tarefa. O senhor está defendendo uma CPI para investigar esse caso, então, é isso? Sim, se o Congresso organizar uma CPI, eu acho o instrumento adequado, sem dúvida nenhuma, porque é transparente, é aberto ao conhecimento público. Então, eu acho que o parlamento tem excelentes parlamentares comprometidos com a educação, e é o momento deles estabelecerem esse diálogo.